E já vamos começar com o assunto econômico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou as tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira, dia 10. Com a medida, o presidente americano pretende reduzir as tarifas de importação a produtos americanos cobrados pelos outros países. A decisão de Trump afeta diretamente o Brasil, que é um dos principais exportadores de aço e alumínio para os americanos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou ontem que o Brasil deve ter cautela, pois os Estados Unidos têm um pequeno superávit sobre o Brasil. Segundo Trump, o seu governo estuda também a aplicação de tarifas adicionais sobre automóveis, produtos farmacêuticos e chips de computador. E eu já passo a palavra para o Pedro Cerise começar. Pedro, quais os impactos dessa medida para o Brasil e para o resto do mundo? Boa noite. Boa noite. Bom, inicialmente, olhando a balança de comércio com os Estados Unidos, o Brasil exporta 40 bilhões, importa aproximadamente 40 bilhões, que para o padrão americano é muito bom, porque geralmente os Estados Unidos têm déficit com a maioria dos países e o Brasil não. Mas quando você separa esses itens, algumas coisas se destacam. O mais interessante é que o produto que a gente mais exporta para os Estados Unidos é petróleo bruto. Porque o petróleo do pré-sal é um petróleo leve, que não foi feito para ser refinado nas refinarias brasileiras. Então o Brasil exporta 15 bilhões de dólares de petróleo bruto para os Estados Unidos por ano, a maioria vindo do pré-sal. E ao mesmo tempo o Brasil importa quase que 15 bilhões de dólares dos Estados Unidos de petróleo refinado. Então a gente exporta petróleo e importa gasolina, diesel e os outros derivados. Então isso daí, qualquer medida que for feita não vai afetar muito o Brasil. O segundo item mais importante de exportação brasileira para os Estados Unidos é o aço. O ano passado ninguém sabe, os números foram fechados, uns 6 bilhões. Em 2023, que a gente teve um número oficial, a gente exportou 6,9 bilhões de dólares em aço, que foi o segundo item, fora os itens de petróleo, como maior exportação dos Estados Unidos, e 1,7 bilhões de dólares em alumínio. Então, isso vai afetar diretamente o nosso maior item. Fora petróleo, que a gente tem que fazer essa troca, a gente tem que trocar petróleo com os Estados Unidos. Então, esse impacto vai ser sentido, sim, para algumas empresas. O Brasil, ao contrário do México e do Canadá, que tinha 70%, 80%, o Brasil só tem 15% da balança comercial de exportações com os Estados Unidos. Então, no geral, essas coisas não terão um impacto dramático nem na nossa moeda, Você vê que os mercados ficaram tranquilos hoje, porque não seria um volume que mudaria assim, a dinâmica total do nosso superávit comercial. Mas o que tem que ser levado em consideração é que lá em 2019, quando o Trump impôs as restrições à importação de aço e de alumínio, o Bolsonaro foi lá e conseguiu tirar o Brasil dessa lista. Então o Brasil não foi afetado. Mas o Brasil, indiretamente, foi muito afetado porque, dentro do acordo com o Donald Trump com a China foi obrigado a aumentar dramaticamente a importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos, parando de comprar os produtos agrícolas do Brasil. Então, esse é o segundo passo que a gente tem que considerar, que pode ser usado como moeda de troca, no caso de... a gente está começou a guerra, E esses são os primeiros tiros, Algumas ameaças ali com o México, o grande alvo é China, os outros alvos na Ásia, como o Vietnã, que são, vamos dizer assim, satélites da China também, que para evitar tributação, empresas chinesas se montam no Vietnã, mão de obra barata e exporta para os Estados Unidos. Então, mas existem negociações compensatórias, e essas que devem ser feitas, e seria muito importante que a gente tivesse um embaixador ativo, presente com comunicação, e não me parece que o Ricardo Amorim seja um cara que tenha muita abertura para conversar com os americanos. Então eu acho que nesse ponto o Brasil está numa situação muito frágil, do ponto de vista negocial,
e nos novos rounds dessa guerra comercial, o Brasil pode ser afetado. Pois, o Celso Amorim, como inclusive já tem alguns rumores de que ele seria um dos partidários de revidar na mesma moeda proporcionalmente, mas o Duda Teixeira sabe muito melhor sobre isso. Então, Duda. Pedro, boa noite, Ricardo, Inácio que está aqui do meu lado, boa noite também. Pedro, uma questão aí que tem sido levantada é o que o Trump quer do Brasil? E uma das explicações que eu escutei é de que o Trump gostaria de um equilíbrio tarifário. O Brasil, quando importa produtos dos Estados Unidos, cobra uma tarifa de importação de, se não me engano, 14%. Pedro, está ouvindo a gente? Não? Tivemos um pequeno problema na transmissão. Assim que o Pedro for estabelecido... Aí está, já voltou. Tá. Pedro, então assim, o que se falou é que o Trump gostaria de obter um equilíbrio tarifário. O Brasil importa produtos americanos com uma tarifa de importação de 14%, mas quando os americanos importam produtos brasileiros, a tarifa seria 2%. Então, os Estados Unidos estariam em desvantagem e o Trump gostaria de equilibrar essa situação. Você acha que isso faz sentido? Olha, se você tentar equilibrar o Brasil, né, o Brasil tributa tudo. Né? O Brasil não tributa só os estrangeiros, o Brasil tributa os brasileiros, tributa a blusinha da Shein, tributa todo mundo. Né? Se todo mundo fosse pegar a reciprocidade do Brasil, o Brasil não ia exportar nada. Mas os objetivos da tributação brasileira, eles não são só, em alguns casos, né, são proteger a indústria, né, proteger a Magazine Luiza e tal. Mas seria derrubar a arrecadação de vários itens que são necessariamente importados aqui no Brasil e que fazem parte aí do orçamento do Haddad, né, que não gosta de perder muita receita tributária. Então, agora, Duda, quando todo mundo coloca essas médias de quanto é importado ou exportado, né, essas coisas, a reciprocidade tarifária é muito complexa de ser feita, porque se você pegar um item que o Brasil exporta para os Estados Unidos e não importa, né, o efeito de o Brasil, por exemplo, fazer uma reciprocidade tarifária com o aço é nulo, né? Porque a gente exporta o aço para ele, se ele cobra tributo, a gente vai ser menos competitivo. Como a gente não importa aço dos americanos, se a gente tributar os americanos, não vai mudar nada, a gente já não está importando. Em compensação, se a gente tributar, se a gente tributar as importações de componentes eletrônicos, de computadores dos Estados Unidos para o Brasil, a gente vai impactar as vendas da Apple, por exemplo. Mas as exportações brasileiras de eletrônico para os Estados Unidos são nulas. Né? Então, ter uma tarifa média é uma coisa complicada. Então, no caso do Trump, essa tarifa média vai ter subido hoje, né? Porque um item importante de exportação brasileira saiu de 0 para 25. Então, agora a gente já vai ter uma nova tarifa. E o Trump está fazendo isso porque ele sabe que os Estados Unidos é um país que cobra muito pouca tarifa. Então, em qualquer país que ele for fazer isso, ele vai ganhar. E eu acho que por isso, né, esse argumento é um argumento muito bom para ele. E sempre lembrando, né, que para poder fazer isso legalmente, o Trump usa uma prerrogativa de segurança nacional. Se você olhar a história das guerras, as guerras sempre foram vencidas pelos países que têm uma capacidade industrial maior, né? Quem produz mais aço, quem produz mais tanques, quem produz mais aviões, né? Então, o argumento que se usa aí do defesa nacional é que os Estados Unidos não podem, durante uma guerra, depender de aço importado ou de alumínio importado para produzir os seus próprios equipamentos. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, era de longe o país que mais produzia aço. Né? Os Estados Unidos hoje, eu não sei, os Estados Unidos importa 30 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos deve produzir uns 100 milhões de toneladas por ano. A China produz 1 bilhão de toneladas por ano. Né? E o Brasil
produz 33 milhões de toneladas por ano. E faz 30 anos que a gente produz isso, né? Então o Brasil é insignificante. Mas a gente é tão insignificante que a gente consome muito pouco. As exportações, a China é o maior exportador de aço para os Estados Unidos, mas todo o aço que os Estados Unidos importa só representa 3% do aço chinês. Enquanto o aço que o Brasil exporta para a China, que são 4 milhões de toneladas, é quase 14% de todo o aço produzido no Brasil. Então, para a indústria de aço, a gente vai ter um impacto. Então, o Brasil, em qualquer retaliação, né, como a Amorim vai fazer isso, ele não tem sequer a capacidade de avaliar como ele é a maior perdedor em caso de fazer uma guerra comercial contra os Estados Unidos. Ricardo? Boa noite, Inácio, Duda, Pedro. Boa noite também para todos os nossos queridos antagonistas. Pedro, aproveitar com a sua presença aqui e o seu conhecimento sobre o mercado internacional, principalmente. Para mim, há uma dúvida, a forma como que o Brasil deve proceder. Você já falou, e muito bem dito, todo mundo sabe disso, que diplomaticamente o Brasil não está preparado por falta de qualidade, eu não diria falta de qualidade técnica, mas pela questão do viés ideológico. O Brasil não está preparado para poder enfrentar um embate direto com os Estados Unidos. Por outro lado, Pedro, quando a gente fala em retaliação, ou mesmo em reciprocidade, a gente tem uma situação de inflação interna que não nos permite ficar colocando impostos sobre importações, porque vão encarecer essas importações, vai influenciar nos preços e a inflação vai subir ainda mais. O que já está descontrolado no Brasil pode ficar pior. Ou seja, se diplomaticamente a gente não tem condições de interlocução em alto nível com os Estados Unidos e comercialmente também a gente tem muito pouca margem de manobra, se você fosse ministro, se você fosse presidente, o que pode fazer nesse caso, diante desse início, que eu concordo com você também, de uma guerra muito mais ampla do que um setor específico como o siderúrgico? Olha, eu acho que o Alckmin deu a situação, deu a ideia correta. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em retaliação, né? Eu acho que em todos os pontos, a gente não deve ser o primeiro a se mover. O Trump tem uma coisa que é muito clara para ele, e ele já colocou: se os BRICS levarem à frente a ideia de criar uma moeda, eu vou tributar todo mundo em 100%. É aquele jeito dele de colocar ali o bode na sala, mas essa é uma ideia que hoje não interessa a ninguém do BRICS falar: essa ideia é minha, né? Nem a China vai querer dizer, né? A China não vai querer se indispor com os Estados Unidos, que é o maior comprador dos produtos dela, para agradar o sul global, né? Para tentar fazer apesar que ele está no norte, né? Essa coisa, como você disse, muito ideológica, né? De que temos que resistir ao Império Americano, aquela coisa muito 1960, alguma coisa assim, Che Guevara, né? Então a gente está muito atrasado com essa mentalidade de negociação. E eu acho que a gente tem que ficar quieto, né? E eu acho que a forma de retaliar os americanos é bater onde dói, né? E isso já foi aventado, e o dia que colocar não é bater em mercadorias, é você tributar os serviços americanos, né? Porque essa coisa de balança comercial é uma coisa de Adam Smith, lá do passado, onde só se trocava mercadorias entre países. Hoje o comércio de serviço entre países é até maior do que o de mercadorias, né? Então, os Estados Unidos tem um déficit comercial, mas imagina o que ele recebe de recursos do resto do mundo nas operações do Google, da Meta, da Amazon, do Microsoft, de todas essas gigantes de tecnologia que vendem seus produtos no mundo inteiro. Só que isso não passa na balança comercial, passa na balança de serviços. Então, tributar serviços americanos, essa sim seria uma retaliação que machucaria os americanos, né?
e machucaria principalmente o grupo próximo do Trump, né? Que foi muito desses grandes capitães aí da indústria tecnológica americana estavam lá, lado a lado, né? na posse do Trump, e cada um defendendo ali o seu interesse. Então eu acho que se o Brasil for esperto, ele vai retaliar nesse lugar, ou então usar isso como moeda de negociação, caso existisse negociação. Caso existisse alguém ali com cérebro para poder sentar e falar, porra, Trump, me ajuda a te ajudar, né? Eu não sou seu inimigo, você sabe disso. Seu inimigo, você está enfrentando a China, o Brasil é só mais um. Mas não, né? O Brasil está alinhado com a China, está alinhado com o Irã, está alinhado com a Rússia, e vai querer retalhar na mesma moeda, e eu acho que vai se sair muito mal nesse momento. Duda? Pedro, aproveitando, você acha que tem chance do Donald Trump conseguir reativar a indústria do aço e do alumínio lá nos Estados Unidos? Porque, além desse argumento da segurança nacional que você comentou, ele também tem uma proposta ali eleitoreira de Make America Great Again, né? Trazer de novo a grandeza dos Estados Unidos e reativar a indústria. Você acha que ele poderia conseguir fazer isso com esse tipo de medida? Um minutinho para a sua resposta, porque daqui a pouco a gente tem um intervalo, mas pode responder, por favor. Eu acho que, mesmo que ele consiga, isso não vai ser durante a campanha, o mandato dele, né? Que para construir uma siderúrgica vai demorar uns 3, 4 anos, no mínimo, né? E para poder usar o aço na indústria americana disso daí vai demorar muito mais tempo. Então acho que você precisaria de um tempo, uma política muito longa e prolongada de reindustrialização americana, e que também vai ter seus efeitos negativos na economia.